Um sábio artista é aquele que sabe governar a si mesmo? A arte, seja ela escrita, falada, pintada, digital, cantada, encenada ou até mesmo expressada através do movimento da dança ou da forma marcial. Não importa. Essa manifestação chega próxima ao divino, se considerando o exercício da beleza. Sim, arte é sobre a prática da beleza. Discorda? Da Vinci e Michelangelo concordavam com tais observações. Em A República, obra mais importante de um sábio chamado Platão, ele afirma que apenas prospera da forma ideal a civilização que fosse governada por um filósofo. Um grande filósofo reconhece o valor da sabedoria da Índia como ideal de expressão de arte. A sabedoria da Índia, expressa através de um poema chamado Bhagavad Gita, fala de valores estéticos em perfeita harmonia com a música, por exemplo, capaz de transcender o tempo. Afinal, já ouviram a música do Raul Seixas Gita? Aos que têm olhos para enxergar a beleza da filosofia, talvez já tiveram contato com esse poema, que é algo como o canto do mestre ou a canção do senhor. O que é filosofia senão amor à sabedoria? Perceba aqui, caro leitor, telespectador, ouvidor, que amor é um valor estético, valor de beleza, ou, para os filósofos clássicos, é beleza ou simplesmente a arte. Na cidade de Hastinapura, ou na cidade da sabedoria, o verdadeiro artista mantém-se desperto. Tal artista, ao avistar a obra transcendental como a República de Platão, por exemplo, perceberá lá uma obra de arte de caráter político. Na verdade, o ideal político. Não essa besteira que vivemos hoje em dia e damos o nome de política. Esse mesmo artista, se desperto, lá na cidade dos elefantes, avistará o caminho da intuição. Intuição que é outro valor estético, ou valor artístico. Caminho esse que segue rumo à utopia de Platão e poderá ele levar consigo esse caminho da intuição, outro valor estético, a imaginação. No caminho da intuição e carregado de imaginação, tal artista sai do poema da epopeia de Mahabharata rumo ao ideal platônico, buscando mais valores atemporais. Valores esses estéticos, afinal, é disso que se trata seu ofício, não? Quando o artista estiver próximo ao seu destino, receberá que ali existe profunda beleza. A beleza de um estado ideal que deve ser governado por homens justos, sábios e instruídos. Ao olhar para trás, esse já um grande artista verá no poema de Bhagavad Gita elementos que compõem todo o universo. Apenas um artista ou um sábio artista, afinal? Se escolhermos o caminho da sabedoria, muito provavelmente encontraremos nesse caminho um percurso, nesse percurso grandes sábios e também alguns símbolos que nos ajudarão em forma de analogia a compreender o humano, bem como todo o universo. Platão, um filósofo grego de dois grupos inimigos que simbolizavam o humano, tem o poder de auxiliar esse artista rumo a, quem sabe, a concepção de uma obra-prima, buscando aperfeiçoar sua arte. Esse mestre da beleza perceberá que seus maiores inimigos são seus maiores amigos, e seus maiores amigos estão em si mesmo. Valores estéticos já estão bem óbvios a esse artista, porém, quase tão elevados quanto esses, existem também valores éticos. Essa jornada não é nada fácil e existirão inúmeras batalhas internas. Refletindo, o artista pode chegar a pensamentos como: será que a prática de minha generosidade seja então representada através daquilo que é belo aos olhos humanos? Se até Platão, filósofo que era, fracassou com o tirano Dionísio, você, ó reles artista, por que então busca a perfeição? Talvez porque um verdadeiro artista, para desenvolver a sua força interior, seus valores internos, deve então combater a si mesmo. No século V e IV a.C., Platão concebia sua obra-prima, a República. E há 5.000 anos antes da era cristã, outra valiosa obra-prima, o Mahabharata, era entregue à humanidade. Apesar de alguns especialistas afirmarem que foi na mesma época que Platão buscou aqui o discernimento, afinal o discernimento é também um valor natural de um artista. Tal valor ou palavra tem origem do latim, que é discernere, e significa colocar à parte, dividir ou separar, e a intenção. Aqui é bem mesmo unir. Quando o poema de Bhagavad Gita foi escrito, a cidade dos elefantes, ou cidade da sabedoria, representavam bem a morada dos grandes artistas e um grande artista
deve se colocar frente à responsabilidade. Sim, deve encarar tal valor ético de suma importância para a melhoria de sua arte, e só com a responsabilidade de responder com habilidade que Platão ou Krishna, esses grandes artistas, conseguirão alcançar tais obras. Na época de Platão, a cidade de Siracusa, sul da Itália, fazia parte da Magna Grécia, o Império Grego. A beleza das artes marciais fazia-se no valor estético do compromisso. Talvez sem essa bela prática não seria possível manter um império que ia desde a própria Grécia, norte da África, sul da Itália, chegando até a Espanha. Esses grandes artistas marciais buscavam viver em um reino onde todo artista desperto anseia conquistar. O artista que não tem consciência de seus valores não conquista verdadeiras obras de sua arte. Aquele que não percebe o valor da dignidade para lutar como os Pandavas, ou como os Pandavas, esses que representavam as forças do bem nos humanos, tal artista será então derrubado até seus múltiplos vícios. Esses vícios simbolizam os Kuravas nessa batalha interna. Na República de Platão, bem como em dias atuais, o grande mal que impede o afloramento de uma grande nação são os idiotas. O termo idiota surge dos antigos gregos. O idiota era aquele que, tendo a capacidade de ocupar um cargo público, não o fazia. Seria então o idiota aquele derrotado pelos Kuravas? Lembrando que Kuravas são os que simbolizam a personalidade humana, com seus múltiplos defeitos. Na obra, Platão passa em revista todos os sistemas de governo da época e o significado de tais sistemas foram sendo modificados com o tempo. Perdeu o valor ético da autenticidade. A sociedade corrompeu os termos, bem como o sentido real da palavra aristocracia, oligarquia, democracia e ditadura, que ele chamava de tirania. O problema é que enquanto os nossos artistas não identificaram que a beleza e a humanidade também são armas dos Pandavas, esses que representam as forças benéficas e positivas que obrigam um artista a crescer, não teremos mais obras-primas como o Bhagavad Gita ou a República. Os atuais artistas até tentam, alguns até se matam tentando. Será que eles sabem o significado de Arjuna? De que Arjuna é a imagem de toda a humanidade? Que cada um de nós trava ou travará algum dia a mesma batalha, a batalha de Arjuna? Segundo Arjuna, sendo Arjuna a representação de toda a humanidade, Platão muito concordava com isso através de seu pensamento no seu estado ideal perfeito. Platão e Arjuna se encontram na arte do valor ético da solidariedade. Artista faz arte para quem mesmo? Sigam, então, seus vícios e não vão muito longe. Percebam que Platão seguia uma tríplice direção nesse estado ideal perfeito. Nesse mesmo estado, não lhe faltavam valores, belos valores como, por exemplo, a tolerância. Ora, como assim, vocês me perguntam? Tolerância para identificarmos, assim como Arjuna, que não estamos sozinhos nessa luta. Aí vamos cansados artistas e logo nos barramos com a falta de ética em identificar quem é, através da fraternidade, que conseguimos ir além. Basta que olhe ao seu lado, caro artista, e perceberá que de maneira semelhante à sua, esse outro humano também está batalhando. Para Platão, a tríplice direção se fazia na produção, na defesa e na administração da coisa pública. E para você, valioso artista? E para você, valioso praticante da beleza, já sabe por onde expressará sua arte? A arte pode trazer bons frutos à humanidade. Claro, se os artistas utilizarem da estética para colherem esse belo fruto. Ao entregar esse mesmo fruto ou sua arte à humanidade, é importante que esse artista tenha discernimento para entender que toda a humanidade trabalha para superação e que esse deve ser o estímulo máximo que obriga os humanos a se unirem. Tendo isso em mente, o futuro desse artista será cada vez mais doce e seu fruto ainda mais belo. Platão sabia bem disso e nos deixou profundos conhecimentos que atravessaram o tempo e que ainda continuam atravessando.
em sua organização de um estado ideal, por exemplo. Ali, em perfeita harmonia, o sistema produtivo que abrange agricultura, indústria e comércio é administrado e prospera através dos sábios artistas sociais. Ou essa besteira aí que atualmente chamamos de políticos. O futuro é promissor e em algum momento dele, hábeis artistas sociais descobrirão novamente o verdadeiro significado de política. Mas até que não chegue esse futuro, é importante que saibamos que a pequena derrota de um dia não significa a perda de uma batalha. Esse futuro artista olhará para valores éticos como harmonia e o perceberá ali, através de sua bela representação estética. O comunismo até tentou algo parecido, mas será mesmo que caminhou em direção aos ideais platônicos? Afinal, Platão acreditava que apenas os sábios tinham o poder de administrar os bens do Estado. Será que os comunistas olhavam com tanto amor para o futuro? E seu grau de ética, falo da dignidade, era de fato elevado com esses comunistas? Percebam então, belos artistas, que os sábios governantes viabilizariam nessa república platônica a comercialização mediante leis justas e permanentes. Nada contra maconheiros, afinal, não sou melhor do que ninguém, apenas vejo de forma diferentemente bela a meus olhos o futuro. Por que apenas o futuro? Porque, enquanto os maconheiros que se julgam grandes artistas ainda tiverem fumando um beck de pantufa na casa da mãe e adotando belas atitudes de calar seus semelhantes, não alcançaremos mais eras douradas. Eis um pouco da minha batalha. Batalha essa, caros colegas artistas marciais, que se trava no dia a dia, semeando esforços e realizando uma vida, a minha vida. Para que uma sociedade cresça em harmonia e paz, é de suma importância nos aproximarmos de Krishna. Essa é a encarnação da suprema, veja bem, suprema divindade. Em uma sociedade que cresce, o artista segue sua bela intuição. Segue também exercendo sua autenticidade, buscando lá no profundo de sua alma perceber ensinamentos do mestre conselheiro Krishna. Para isso, é preciso ética. É através da humildade de reconhecer que Deus pode ser chamado de Krishna ou qualquer outra coisa que transmite a ideia da bondade, como já dizia Platão, religião é o exercício da bondade. A beleza aqui, sagrado artista, está em sua imaginação. Imaginação no sentido de construção para manter um grupo de defensores da justiça. Esse grupo se formará ou se manterá guardando a justiça. Se valores éticos e estéticos estiverem presentes. Eis aqui, então, algo natural de um artista. Afinal, essas ideias são ou não são belas? Valores como a tolerância, fraternidade, beleza e harmonia serão apresentados a esse virtuoso artista por Krishna. Afinal, essa suprema divindade é o mestre ou conselheiro de Arjuna, e Arjuna é a representação de toda a humanidade. Assim, sábios artistas contribuem para um valoroso governo, como na República de Platão. Governo justo esse que permita o crescimento de uma sociedade em harmonia e paz.